Vamos entender aqui, ó. O que acontece, ó? Quando a gente pensa numa central de injeção, pessoal, vamos pegar aqui uma central. Na central, para ela funcionar, toda central ela tem um componente chamado processador. Então, isso aqui, ó, eu vou colocar um P aqui dentro de processador. Considerando esse processador, o processador da central é a cabeça dela, é o cérebro dessa central. É quem vai comandar a central efetivamente. Bom, esse processador, para ele funcionar, ele precisa de alimentação, correto? Assim como qualquer componente eletrônico. Vou precisar alimentar ele com um cara chamado gerador 5 volts. Então aqui eu vou colocar aqui G5, para todo mundo entender. Gerador 5 volts. Então o gerador 5 volts, ele é o cara que alimenta o meu processador. O que acontece então com essa alimentação? Essa alimentação sai daqui e vem para cá. Então alimentou aqui. Aí o que vai rolar? O processador agora está alimentado, então agora ele é capaz de processar. Então o processador, ele é um cara que sabe fazer conta, mas ele não tem a informação. Então, para esse processador funcionar, ele precisa ter um negócio chamado memória. Então vamos lá e vamos colocar aqui uma memória nesse cara. O processador é alimentado por um gerador 5 volts e ele tem aqui a memória onde ele vai consultar as informações dele. Só que esse processador só processa o que ele tem de informação, correto? A gente voltar lá vamos lá na cozinha. Vocês cozinham ou não? Lá na cozinha tem uma ferramenta chamada multiprocessador, não tem? Para o multiprocessador funcionar, ele precisa de ter alguma coisa para cortar. Vocês concordam comigo que se sem colocar nada lá ele não vai virar nada? Ou seja, para o multiprocessador funcionar, ele precisa ter o que processar. Para o multiprocessador processar, ele precisa processar algum componente. Então, precisa ter o que processar. O meu processador aqui, para ele processar, ele precisa ter alguém. E quem é o alguém dele? Esse alguém dele são as informações que chegam até ele. Quem que são os caras que vão dar informação para esse cara aqui? Sensores. Sensor de rotação, sensor de temperatura, MAP, sonda. Posso dizer que são sensores? Tá correto se eu falar que são sensores? Então tá bom. Então meu multiprocessador processa através dos... O meu processador aqui processa através dos sensores. Vamos colocar uma caixinha aqui no sensor. Gerador 5 volts alimenta o processador, que busca a informação na memória, que busca a informação dos sensores. Qual é a informação que ele vai buscar na memória? Na verdade, na memória, ele busca a informação do que nós chamamos de mapas. Mapas. Então, na memória, ele busca a informação dos mapas. Ah, tem só uma memória? Não, não tem só memória. Pode ter algumas memórias. Pode ser que essa memória aqui nem esteja fora, esteja no próprio processador. Não é assim, Marcos? Sim. Pode ser que ela esteja fora, pode ser que ela não esteja. Depende do tipo da central e de como que o fabricante quis fazer ela lá. Porém, eu tenho alguns sensores no veículo que ele vai precisar também de alimentação de 5 volts. E agora, até alguns veículos já se fala de alimentação de 3.3 volts. Já ouviram falar disso ou não? Tem alguns veículos que tem alguns sensores que já estão usando informação de 3.3 volts. Ah, mas por que isso? É simples, velho. É porque na eletrônica, de uma forma geral, quando você pega um computador aqui desse aqui, que tá, nem esse aqui que está do meu lado, você tem num computador alimentação de 5 volts, alimentação de 12 volts e alimentação de 3.3 volts. Então, quem alimenta? Na verdade, quem alimenta esses sensores não é o processador. Quem alimenta os sensores é o próprio gerador 5 volts. Para alguns sensores, é o próprio gerador 5 volts. Então, quem alimenta também o processador é o próprio gerador 5 volts. E os sensores mandam informação para quem? Processador. Processador. E a central busca a informação de quem? Lá da memória. Ela busca mapas na memória. O que são os mapas? Os mapas são os algoritmos que são desenhados para o funcionamento da injeção eletrônica. Vamos entender isso. O que o processador faz? Ele fala assim, olha, a temperatura da água está em 80 graus, o ângulo da borboleta está em 3 graus, a rotação do motor está em X RPM, a rotação do comando de válvula está em Y,
E ele vai buscando todas essas informações, ele vai juntando todas essas informações. Quando ele junta todas essas informações, ele fala, tá bom, eu tenho tudo isso. O que eu devo fazer a partir de agora? Então ele vem aqui na memória e busca quais são as informações que estão aqui dentro que casam com as informações que ele tem dos sensores. Vamos de novo. Ele busca as informações que tem aqui na memória que estão compatíveis com as informações dos sensores naquele momento. Full time, naquele momento. Quando isso for mudando, ele vai mudando o mapa aqui, a configuração do que ele está fazendo. Até aí, beleza? Beleza. Positivo. Então, só para a gente entender por que eu entrei nessa seara aqui. Eu entrei nisso aqui para a gente entender também que quando eu vou lá e desconecto um sensor e meço esse sensor, ele tem 5 volts, é porque, provavelmente, na grande maioria das vezes, provavelmente não, é porque a central, na maioria das vezes, está alimentada, pelo menos parte dela. A maioria das centrais vai dar certo se eu fizer isso. Ela está alimentada, então se ela está alimentada no processador, a central está viva, ou está viva no que se diz respeito à alimentação. Pode ser que o processador morreu, mas ela está viva no ponto de vista de, está alimentando tudo. Com base nesses mapas, o que acontece? A central vai mandar informações que são os pulsos. O pulso PWM, não importa se é PWM, se não é, se é... Nossa, já brigamos demais por causa disso, né, Bolinha? Não importa que tipo de sinal, se é PWM, se não é, se é um negativo direto, se é um pulso que só oscila a frequência, tudo isso aí não importa, na verdade. A central, ela vai fazer o quê? Ela vai comandar os atuadores. Basicamente é isso. A central funciona desse jeito. Esse aqui é o processo. Então, quando eu venho aqui e confiro a alimentação 5 volts de qualquer sensor, o que eu estou fazendo, na verdade, é conferindo se o gerador 5 volts está funcionando, e para ele funcionar, ele tem que receber alimentação da onde? Da bateria. Da bateria. Eu vou colocar alimentação, linha 15 e 30. Quando eu falo 15 e 30, tá claro? Vocês sabem o que é ou não? 15 e 30, pós-chave e direto da bateria. Isso, alimentação pós-chave e alimentação direto da bateria. É isso aí. Então, as evidências que eu tenho aqui é que se eu for lá e testar e tiver alimentação num dos sensores, muito provavelmente o resto do meu sistema está alimentado. É uma evidência aqui que vai adiantar o diagnóstico um monte.